São uma rápida aulinha aqui, é bem simples sobre vírgula, mas depois eu coloco uma mais completa, tá? Esse aqui na verdade é um exercício, eu poderia colocar primeiro uma aula mais completa e depois eu veria com essa aqui como complemento de exercício, igual tem a da crase, né? Mas eu vou já adiantar essa aqui, né? E a gente já usa ela como base já inicial. Então aqui é o seguinte, tem que reescreva as frases usando vírgulas quando necessário. Então a primeira frase é uma que fala sobre local e data. Então existe uma regra do uso da vírgula que fala que são separadas, né? Você separa por vírgula quando tem uma informação de local e data. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2025, São Paulo, 11 de julho de 2010 e por aí vai, né? Então, existe o uso da vírgula aqui, depois São Paulo, né? Depois da cidade, separando a cidade da data. São Paulo, vírgula, 9 de junho de 2023. Essa é uma regra, tá? Essa aqui, acreditavam que o universo era composto por terra, fogo, ar e água. Uma outra regra da vírgula é de enumeração de elementos. A gente tem 4 elementos enumerados, nenhum deles está separado. A gente precisa separar por vírgula. Terra, vírgula, fogo, vírgula, ar e água. Aí não precisa, né? Vírgula antes da conjunção e, não precisa, tá? O e ele dá aquela ligação final para colocar o último elemento. Então, terra, vírgula, fogo, vírgula, ar e água. Dona Benta de Monteiro Lobato é a avó mais famosa da literatura. Existe o aposto e o vocativo, né? Existe uma aula que eles fazem uma diferenciação entre aposto e vocativo. O caso do vocativo é quando você está falando com a pessoa, fulano, vem já para casa. Você separa e isola o vocativo. Essa é uma regra, né? Que a gente tem nesse pai. O vocativo, então, é aquele com quem você está falando. Fulano, você já fez o dever de casa? Fulano, você vai fazer a prova do Enem? Cicrano, você sabe jogar cartas? Então, com quem você está falando é o vocativo e ele é isolado por vírgula. Fulano, vírgula, vai fazer a prova do Enem? Cicrano, vírgula, você estudou, né, direitinho? Né? Já fulano, vírgula, vem já para casa, né? Vocativo. Agora o aposto é uma informação extra, uma informação detalhada. Rio de Janeiro, vírgula, cidade maravilhosa, né? Brasília, dizendo melhor, Distrito Federal, capital de Brasília, né? Vamos dizer assim, o Rio enfim. Então, quando você dá uma informação extra, né? Como está aqui, Dona Benta, vírgula, de Monteiro Lobato. Ou seja, eu estou dando uma especificação para a pessoa, uma informação extra. Eu posso botar Dona Benta é a avó mais famosa da literatura, mas eu insiro uma informação extra que eu posso tirar e colocar à vontade que não muda a frase. Essa informação extra vai dar um sentido melhor para a gente, vai influenciar no sentido. Mas essa informação, essa influência é mais tipo assim emocional, mas não de sentido que necessita para a frase fazer sentido. Você pode tirar e colocar, não faz diferença nenhuma. Então, a vírgula é usada para isolar o aposto, tá? Esse aposto é essa informação extra. E sim, e esse aqui, ó, essa quando tem esse caso de uma afirmação, sim ou não. Sim, vírgula, vamos à festa. Não, não vamos à festa. Então essa afirmação também é separada por vírgula. Que acontece? A vírgula ela tem uma regra bem básica. Sabe que a crase tem uma regra básica assim, quando você junta o a, preposição, com a, artigo definido a, né? Que é um artigo feminino. Você junta os dois e dá um a craseado. Na vírgula a gente tem uma regra muito básica, uma lei universal dela, que é assim: toda vez que alguma coisa, um elemento, ele sai da sua posição natural, da sua ordem natural e se desloca e fica em outro lugar, essa coisa ela é isolada por vírgula, que indica que ela não pertence àquele lugar específico. E no caso dessa frase aqui, a gente tem um caso que acontece isso. Vamos à festa, sim. Vamos à festa, não. Ou nós não vamos à festa. Nós
vamos à festa sim. Então, só que eu tenho sim, vamos à festa. Então, é um tipo de deslocamento, tá? Essa é uma afirmação, né? E ao mesmo tempo acontece esse deslocamento. A mesma coisa vai acontecer nessas de baixo aqui, ó. Reescreva as frases abaixo corrigindo o uso da vírgula se necessário. Ou seja, se tiver correto, não precisa mexer nada. Se tiver errado, você reescreve e coloca a vírgula onde tem que colocar. Então, essa turma, disse a professora, vai deixar saudade. Qual é a sequência correta, o local correto? Então, vamos lá. Aqui tem um caso de deslocamento que ele funciona da seguinte forma. Esta turma, disse a professora, vai deixar saudade. Qual é a ordem natural da frase? Qual é a ordem natural dessa oração? É assim, ó. Esta turma vai deixar saudade, vírgula, disse a professora. Ou então, disse a professora, 2 pontos. Esta turma vai deixar saudade, entendeu? Aí tem esse deslocamento. Qual é o normal? Essa disse a professora está no início, vem 2 pontos. Aí vem a fala dela. Como eu peguei essa professora e coloquei no meio ou coloquei no final, fica assim, esta turma, vírgula, disse a professora, olha o deslocamento, vírgula, vai deixar saudade. Então, esta turma vai deixar saudade, vírgula, disse a professora. É o mais comum que a gente vê em narrações, narrativas, né? Em textos narrativos. A gente vê assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa, vírgula, disse João, disse Maria, disse não sei quem, entende? É um tipo de deslocamento. Esse outro aqui, os animais, vírgula, que se alimentam de carne, vírgula, são carnívoros. Esse aqui também é um aposto, você tem uma informação extra. Os animais são carnívoros. Mas que animais? É a especificação, animais que se alimentam de carne. Os animais, né, são carnívoros, os animais que se alimentam de carne. Entende? Então, a gente tem um deslocamento bem para o meio dessa informação e também um oposto, tá? Ele dá uma informação extra nisso aí. Cansados e famintos, os jovens chegaram ao seu destino. Olha a ordem natural da coisa, está sem vírgula nenhuma, mas olha a ordem natural. Então está assim, os jovens chegaram ao seu destino, cansados e famintos. Essa é a ordem natural que não teria vírgula nenhuma, só que cansados e famintos está aí deslocado para o início, está cansados e famintos, vírgula, os jovens chegaram ao seu destino. E a última, para finalizar, sentou, ligou a televisão, assistiu um pouco e adormeceu. É uma enumeração de fatos, de situações. Então precisa, enumerações são isoladas, são separadas por vírgula. Você tem isso, vírgula, tem aquilo, vírgula, tem aquilo, vírgula, tem aquilo. Então são orações, porque são verbos. Lá tem enumeração de elementos. Aqui tem várias orações coordenadas. Você tem sentou é um verbo. Onde tem verbo é uma oração independente. Sentou é uma oração independente. Ligou a televisão, uma oração independente. Assistiu um pouco, outra oração independente. E adormeceu. Cada um tem verbo. E o verbo é o que marca que é um presente de uma frase independente. Então, se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Então, um caso lá em cima, lá no interior, aqui em cima, aqui, ó, a gente tem separação de elementos, de palavras: fogo, terra, água, né, e ar. E aqui a gente tem separação de orações. Beleza? Então, cada um deles é separado por vírgula. Sentou, vírgula, ligou a TV, vírgula, assistiu um pouco, né, e adormeceu. Show? Vamos para a próxima.